Nós vamos então avançar agora para a primeira mesa redonda desta nossa sessão, uma mesa redonda que, conforme está previsto no programa, vai reunir dois atletas. Há uma terceira atleta que lamentavelmente não poderá estar presente, que é a Maria Carlos Santos, da natação, mas temos já connosco o Fernando Pimenta, da canoagem, e a Susana Feitor, do atletismo. Esta mesa redonda terá a moderação a cargo do professor Leonardo Mataruna, que eu aproveito para dizer que é um recém-nomeado membro do Comitê de Educação da Agência Mundial de Antidopagem e que se junta à nossa sessão a partir do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde reside e leciona na Universidade Canadiana dos Emirados. Professor Mataruna, aí a noite já caiu há algum tempo, calculo, razão suplementar para agradecer a disponibilidade para moderar esta mesa redonda. Passo-lhe a palavra. Teremos aqui, com certeza, uma boa hora de conversa com os nossos atletas. Ora, aqui está. Agora sim. Olá, uma boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da Academia Olímpica de Portugal. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente Tiago Viegas, meu grande amigo olímpico, e em seu nome aproveito para cumprimentar todos os demais amigos da Academia Olímpica. Saudações olímpicas. É muito bom, mais uma vez, estar em uma das sessões da Academia Olímpica de Portugal, da qual também sou membro, e me sinto muito orgulhoso de não só poder participar, mas sempre de poder enaltecer que estou sempre a aprender com todos vocês. A mesa de hoje é uma mesa que, na verdade, vai tratar de duas esferas, não, de três esferas do esporte, do desporto, né, olímpico português: Fernando Pimenta, Susana Feitor e também a Maria Carlos Santos, né, que, como o nosso amigo Carlos Gomes já colocou, infelizmente, em funções de razões laborais, hoje ela não vai estar aqui conosco, mas ela deixou uma mensagem e eu gostaria, antes da gente passar a palavra para os nossos dois convidados, iniciar pela mensagem da Maria Carlos e aí já começar a bater aquele bate-papo, e me desculpem aí por quebrar um pouco a formalidade, mas como o desporto sempre tem a parte de concentração séria, também há um momento de descontração. Então, vamos lá. Então, a Maria, só para lembrar, a Maria Carlos Santos, ela é atleta da natação, esteve presente nos Jogos de Atlanta de 1996 e até hoje é reconhecida como uma das nadadoras portuguesas mais completas. Vale lembrar que um dos recordes nacionais obtido foi só batido em 2018, ou seja, ela durante muitos anos perpetuou as suas marcas. Nadou nos quatro estilos e competiu entre os anos de 1990 e 2003. Então, seguindo as palavras da Maria Carlos Santos, abre aspas. Espero que todos se encontrem bem. Quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado e dizer que, apenas por motivos trabalhistas, não poderia estar presente nesse webinar, mas trago aqui uma mensagem com o seguinte tópico: menção em corpo são. Relação com os conteúdos letivos desde a educação pré-escolar ao 10º ano de escolaridade. E aí ela deixa uma provocação, e é através dessa provocação que eu vou começar o nosso bate-papo, que é como tem sido dado a conhecer às crianças e os jovens os desportos que existem, olímpicos e não olímpicos, por parte dos educadores e professores. Que experiências e contatos com esses desportos lhes são proporcionadas e que forma de orientação que é dada. Enfim, ela deixa uma última mensagem dizendo que os valores olímpicos são intrínsecos a todos
e estão na base das nossas ações diárias em qualquer contexto, em qualquer idade. Autoestima e autoconfiança. Sua adequação ao desporto e preparação para a vida adulta. Disciplina e organização, sua adequação ao desporto e vantagens na vida adulta. Desejo-vos um bom seminário, um bom webinar, e sucesso ao vosso trabalho. Espero que no outro momento possamos nos encontrar. Sem dúvida, Maria Carlos, é um prazer ter as suas palavras, e agora convido os nossos amigos Fernando Pimenta e Suzana Feitor com a provocação já inicial. Como é que a gente consegue trabalhar a questão dos valores olímpicos com os jovens, e, por assim dizer, com os jovens atletas, e como que isso, de uma certa maneira, os valores olímpicos afetou a carreira de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos começar, então, com quem? Suzana ou Fernando? É igual. Muito boa tarde a todos. Vamos boa então. tarde a todos. Tudo bem, Suzana? Muito bom lhe ver novamente. Tudo bem, obrigada. Tudo em cima. Então, vamos lá, Fernando. Já que você abriu o microfone primeiro, a palavra está contigo. É assim, antes de mais, obrigado à Academia Olímpica pelo convite. Hoje em dia, e acho que cada vez mais vamos ter este tipo de assuntos e digamos, de webinars, não é? Porque as coisas não estão fáceis, mas onde chegar a um ponto e a uma conclusão, se tudo correr bem. E pronto, e sem dúvida que para mim é um gosto e um prazer imenso poder estar aqui presente. Também há pouco tempo foi nomeado como embaixador do Comitê Olímpico Internacional por causa da ética desportiva e por causa da manipulação também de resultados. E para mim isso apanhou-me um pouco de surpresa, não é que eu não soubesse que poderia vir a ser, mas fizemos ali alguns, primeiro foi um convite e depois tive, claro, que fazer alguns testes para conseguir ser embaixador, e felizmente consegui passar nesses testes, e agora é trabalhar em prol do nosso desporto e do nosso olimpismo. Ok, agora eu consigo falar aqui. Só para lembrar, pessoal, que Fernando Ismael Fernandes Pimenta, 31 anos, natural de Ponte de Lima. E do Clube Esporte Lisboa e Benfica, né? Atleta da canoagem, competiu nos Jogos Olímpicos, 2 presenças, Londres e Rio de Janeiro. Foi medalha de prata nos Jogos de Londres, no K2, 1000 metros, com Emanuel Silva. Tem 10 medalhas, sendo 3 de ouro em campeonatos mundiais absolutos, 16 medalhas em campeonatos europeus absolutos, sendo 5 de ouro, e em campeonatos mundiais e europeus sub-23, 11 medalhas, sendo 3 de ouro. Ou seja, com tanta medalha, é uma pessoa que fala com muita autoridade, um atleta que nos representa com muito orgulho, e é muito bom escutar. E, por assim dizer, então, vou passar a palavra para a Suzana. Suzana, que também tem ali uma brilhante carreira, com 5 presenças nos Jogos Olímpicos, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Fez mínimos também para Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, mas sem participação devido ao excesso de contingentes. Vale lembrar que a Suzana também conquistou 2 medalhas de ouro em campeonatos mundiais e europeus de juniores e 2 medalhas de prata entre 90 e 94, sempre em 5.000 metros marcha, em mundiais absolutos e europeus absolutos, e em europeu também, sub-23, 3 medalhas de bronze, 10 ou 20 quilômetros de marcha e 11 presenças em campeonatos do mundo. Olha, e tantas vezes um campeonato do mundo não é fácil, não. Eu que trabalhei durante 16 anos com a equipe de judo do Brasil, sei que não é fácil para nenhum atleta ter uma longevidade e tantos bons resultados. Mas, Suzana, diga aí, diante
de tantas conquistas e recordes alcançados, como é que a educação olímpica, né, pode afetar aí os jovens e como é que a educação olímpica, de uma certa maneira, afetou a tua carreira? Olá, Leonardo, muito obrigada pela tua presença aí pela noite dentro, não é? Aí já estamos de noite. Obrigada também à Academia Olímpica, da qual eu sou membro também, pelo convite para estar aqui e partilhar a minha opinião. E devo dizer que o meu envolvimento nas temáticas olímpicas aconteceu porque comecei a participar nos Jogos Olímpicos muito cedo e fiquei, não digo só surpreendida, mas também fui como que arrebatada com todas as emoções que causa estar para uma jovem com apenas 17 anos na aldeia olímpica, em contacto com atletas de todo o mundo, perceber que era possível, naquela altura em que se falava muito de guerras no Médio Oriente, o Kuwait tinha sido invadido, havia muitas problemáticas a nível mundial, de guerras e conflitos dos mais diversos, e para mim foi como que constatar ao vivo, in loco, que era possível os povos conviverem uns com os outros sem conflito, porque dava para ver que as pessoas comiam no mesmo restaurante, dormiam na mesma zona, ou seja, cada uma tinha a sua casa, não é? Numa aldeia, como uma aldeia qualquer em qualquer parte do mundo, mas a verdade é que as pessoas conseguiam conviver e competir sem que fosse necessário disparar um tiro, não é? Se bem que em 1972 houve aquele célebre atentado, mas a verdade é que os Jogos Olímpicos espelham muito bem este símbolo que é a paz, não é? E para mim foi logo o primeiro impacto. Depois foi os contactos com os campeões e eu quero muito focar esta minha intervenção hoje aqui convosco exatamente neste ponto, que é a força e o poder que os campeões têm na sociedade, do modo geral. A educação olímpica é uma coisa que se fala já há pouco. O Gustavo falava muito bem disso, que os Jogos da Era Moderna tinham um foco mais na educação, não é? E ao longo dos tempos isto também se foi desenvolvendo, e hoje em dia os Jogos Olímpicos têm todo o simbolismo à sua volta, mas sem dúvida nenhuma que são também um grande negócio, isto é, têm um espetáculo muito forte e os campeões é que são o centro de tudo. Isto significa que os atletas estão mesmo, tal e qual como Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, dizia, o atleta é que tem que ser o centro do olimpismo. E a nível mundial, os comitês olímpicos, de uma maneira ou de outra, a começar pelo Comitê Olímpico Internacional, têm tentado promover a educação olímpica junto dos mais jovens. Em Portugal também, tanto na parte dos vários organismos do Comitê Olímpico, como a nossa própria Academia Olímpica. Por exemplo, no Comitê Olímpico existe um programa de educação olímpica, do qual eu tive o privilégio de fazer parte, porque na fase final da minha licenciatura em organizações desportivas, eu fiz o estágio dentro do departamento que tem o comando da educação olímpica pelas escolas, e que realmente é uma ferramenta importante, ou seja, levar a educação olímpica junto às escolas é uma maneira de também levar os nossos campeões, mas nada como os campeões estarem junto das crianças. Depois outras iniciativas que também vão decorrendo, nomeadamente, por exemplo, as curiosidades olímpicas, uma iniciativa lançada pela Academia Olímpica, em que todos os dias há uma curiosidade olímpica no Instagram da Academia Olímpica, a ver se as pessoas se despertam um bocadinho para as curiosidades e questões ligadas aos Jogos Olímpicos e ao Olimpismo, mas de facto todas estas iniciativas, como dizia o Pimenta e muito bem, a ver se estes webinars e todas estas iniciativas que tornam também mais fácil nós estarmos online e podermos
chegar mais longe que as nossas palavras, tenham um resultado no final, isto é, que mais pessoas fiquem a conhecer a nossa mensagem, mais pessoas fiquem a perceber o significado disto tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, que não há nada como os campeões, e eu sei disso quando vou às escolas. O Pimenta também pode perfeitamente contar como é que é a sua experiência quando vai às escolas, em que, mesmo às vezes quando não sabem quem nós somos, depois de nós contarmos uma história ou outra, ou de falarmos o que é que fazemos, as crianças ficam muito curiosas, gostam de estar connosco, e é ali o momento mais importante e mais rico que aprendem. Infelizmente não é possível fazer isto todos os dias, mas a verdade é que os organismos, tanto os governamentais, seja o Ministério da Educação, ou seja as organizações do desporto, seja as federações ou o Comitê Olímpico, devem cada vez mais usar os seus atletas para levá-los junto das crianças e para haver esta partilha. Porque depois não é só os valores que se passam, também ao mesmo tempo despertamos aquela curiosidade em alguns miúdos em querer experimentar a nossa modalidade ou uma modalidade qualquer, porque ficam entusiasmados com as nossas histórias e ficam com aquela assim, pá, também quero, um dia também quero ser assim, ou também quero experimentar isto, ou também quero viajar, ou o que for, porque como toda a gente sabe, eu sou o que sou hoje e devo, em grande parte, às minhas experiências vividas no desporto. É claro, os Jogos Olímpicos são aquela cereja no topo do bolo desportivo, porque aquilo que se vive é realmente diferente de tudo, mas sem dúvida nenhuma que nós, campeões, atletas olímpicos, todos aqueles que são mais velhos e têm uma experiência vivida no desporto, têm essa possibilidade de passar a sua experiência e cativar outras pessoas. É verdade, Susana. A questão do atleta como o que a gente chama em inglês, né, do role model, né? Ele é um modelo, né, não só para os outros atletas, mas para toda a sociedade, é algo fundamental, né? Por isso que a gente preza tanto pela questão da imagem do atleta, a preparação dos atletas através dos treinamentos com a mídia, né, para saber o que falar, né, o que se posicionar, e também, né, quando você coloca aqui a ida nas escolas, a ida nas cidades, principalmente em Portugal, que tem muitas cidades pequenas, né, e tem essa facilidade da gente se mover da capital rapidamente a várias outras cidades, servindo como um modelo, né, para futuras crianças, até mesmo atletas em formação. Mas, ao mesmo tempo, como o Fernando colocou, esse role model agora digital, né, diante da pandemia, né, facilita essa integração, né? E aí eu trago uma pergunta que, na verdade, eu queria saber de vocês, assim, o quanto vocês, que são dois campeões, né, na hora das conquistas, né, na hora da concentração, na hora principalmente da celebração das medalhas, né, a gente sabe que existe muita emoção por trás, né, mas o quanto vocês entendem, né, que, como atleta e formadores de opinião, a gente poderia dar um booster, né, aumentar esse impacto na sociedade. Como é que vocês pensam que seria possível a gente levar mais, não só as mensagens, mas ter mais intervenção dos atletas na sociedade portuguesa? Fernando. É assim, primeiro, e falando de uma forma não politicamente correta, tinha que ser através do governo. Tinha que abrir uma porta em que se valorizasse o desporto. Primeiro ponto. Serem as mais altas entidades a valorizar o desporto. E isto é como uma pirâmide. Se quem manda valoriza o desporto, quem vai abaixo, quem está mais abaixo, vai também começar a valorizar. Ou seja, temos que começar muito por aí, mudar um pouco a consciência e a mentalidade das pessoas, porque infelizmente hoje em dia olha-se para um atleta de alta competição e eu vou passar a usar a expressão de um colega meu que pode magoar. As pessoas às vezes olham para nós e pensam que são os animais do zoológico.
ponto final parágrafo. Porquê? Porque às vezes passam num ginásio, passam junto ao rio, passam nos nossos locais de treino e ficam admiradas com aquilo que estão a ver, como se fosse uma coisa fora do comum, como se nós não fôssemos humanos e não tivéssemos sentimentos. E essa parte dos sentimentos perante os resultados bons, quando estamos a subir a um pódio, há um sentimento de orgulho, um sentimento de satisfação por conseguir o resultado, mas o maior sentimento é durante os treinos. E esse sentimento durante os treinos, pouca ou quase ninguém vê o esforço que está por trás desse resultado. Para nós atletas, o subir ao pódio, eu pelo menos falo por mim, é um momento fantástico, é um momento sempre, felizmente atingi a marca das 100 medalhas internacionais, e todas elas foram com sentimentos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, com sabores diferentes. Mas quando estávamos a subir ao pódio, lembrámos também do processo todo até aí. O processo, acho que é escusado falar da parte do trabalho, do foco, da humildade, do querer, de não desistir, da ambição, de querer cada vez mais e melhor, apesar de nós sabermos que nem sempre os resultados vão aparecer, não podemos baixar a rédea e atirar a toalha ao chão e continuar. Ou seja, isto é tudo muito bonito. E hoje em dia eu noto que começa-se a banalizar um pouco a presença olímpica. Hoje em dia acho que quase vejo um vizinho meu que nunca praticou desporto quase a dizer, se for correr uma vez comigo, eu não sou de atletismo, e ele diz que, pronto, que quase pode tirar o apuramento olímpico, consegue os melhores dos melhores, pelo menos é aquela perspectiva que eu tenho, porque na canoagem já assistia campeões do mundo, campeões da Europa a ficarem sem apuramento olímpico, porque nós única e exclusivamente temos uma única competição onde conseguimos, onde são disputadas a maior parte das vagas olímpicas, que é no Campeonato do Mundo anterior aos Jogos Olímpicos. Ou seja, aquilo é o melhor sumo de uma laranja que está ali concentrado nos Jogos Olímpicos. Assisti mais do que uma vez a isso mesmo. Eu recordo, por exemplo, em 2011, em que nós de cabo a 4.000 metros chegámos ao Campeonato da Europa, fomos campeões da Europa e batemos nessa competição o recorde que estava como o melhor tempo mundial, e passado cerca de 2 meses e meio não conseguimos o apuramento olímpico, e estávamos a falar que um Campeonato da Europa de canoagem é quase equiparado a um Campeonato do Mundo, porque a nata da canoagem, ou praticamente a maior parte, está concentrada cá na Europa. E pronto, e falhámos o apuramento olímpico. Claro que foi uma decepção enorme, eu consegui nesse ano o apuramento no K1, mas ao mesmo tempo a motivação já não era a mesma, porque vi que 3 colegas meus não conseguiram um objetivo coletivo, e queríamos, como é óbvio, que tivesse sido a tripulação também a conseguir esse mesmo resultado. Agora, claro que para chegarmos aos mais novos, há coisas que têm que ser mudadas, para voltarmos ao tema. E isso, como toda a gente sabe, é cultura desportiva, é alterar este paradigma. Quando eu tenho a felicidade de treinar com muitos dos meus diretos adversários, muitas das vezes, ainda no ano passado estava a treinar com uns colegas meus espanhóis, e um deles disse-me, eu tenho jogadores do Real de Madrid, e não só, e das várias seleções de Espanha, ou seja, a Espanha nas várias modalidades é muito forte, como nós sabemos, que lhe mandam mensagens no dia ou 2 dias antes da competição, que não digo se calhar diariamente, mas mantém ali uma ligação muito forte, e ele próprio disse isso. Eu, conhecendo a realidade de Portugal, uma das coisas que falta é essa, é haver muito maior apoio entre os atletas, e os atletas mostrarem a sua força perante o resto da sociedade,
porque o desporto tem uma força que às vezes as pessoas desvalorizam e pensam que não tem, mas tem uma força enormíssima. E acho que é preciso mudar um pouco as mentalidades, criar, como é óbvio, formas de cativar, motivar as pessoas no geral a praticar desporto, e depois também a que os mais novos se interessem pelo alto rendimento. Hoje em dia, eu, com o passar dos anos, cada vez tenho maior consciência de que a alta competição é um pau de dois bicos, dá-nos uma experiência e uma bagagem que mais nada nos consegue dar. Eu ainda não terminei o curso universitário, mas às vezes quando estávamos a falar em algumas coisas, algumas matérias, eu sentia que estava muito mais à frente que os meus colegas por causa disso mesmo, por causa do tato, por causa da experiência, por causa de eu falar com atletas de outras modalidades, e isso é o que eu acho que nos enriquece muito mais. E claro que aí temos que valorizar o que é nosso. Muitas das vezes, e infelizmente, aquilo que eu me apercebo é que isto, para bom português e bom entendedor, os outros é que são bons. Os outros é que são bons. Nós em Portugal não temos nada de bom. Nada. Se nós trouxermos... bem, vou falar numa modalidade que é o mais óbvio, o futebol. Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu atleta preferido, mas nós se puséssemos, se calhar, convidássemos o Cristiano e o Messi, íamos ver imensos portugueses a dizer não, o Messi é o melhor, e desvalorizar um atleta que é nosso. Isto podemos falar, por exemplo, provavelmente até no surf, que nós também temos bons atletas. Hoje em dia fala-se muito do Miguel Oliveira, porque também conseguiu grandes feitos. Eu noto isso. Eu noto que às vezes ouvirmos algumas vezes alguns atletas nossos que desvalorizamos, acabamos por os desvalorizar ou então valorizarem excessivamente os outros. E isso acho que também faz parte, pronto, não sei se é do nosso código genético, pelo menos do meu não é, porque eu gosto de valorizar o que é meu e o que é nosso. E para mim, podem dizer o que quiserem, para mim, os atletas portugueses, mesmo que não ganhem, são os melhores do mundo. E acho que era essa mentalidade que quer nós, enquanto população, quer nós, enquanto atletas, devemos ter. E eu, como falei, e para não me estender muito mais, eu já tive a experiência de trabalhar 15 dias, como se costuma dizer, inside, com uma das melhores seleções do mundo de canoagem, da Alemanha. Tive 15 dias dentro da mesma casa que eles, a fazer praticamente tudo o que eles faziam e a sentir o espírito deles. O espírito deles é o seguinte: 2012, quando eu fui medalha de prata com o meu colega Emanuel Silva, os alemães foram terceiros e eles tinham sido campeões olímpicos em 2008, a mesma embarcação. E eu fiz uma pergunta a um deles, passado 2 anos, e disse: olá, porque é que vocês não festejaram a medalha de bronze? Uma medalha nos Jogos Olímpicos é um feito fantástico, seja ela ouro, prata ou bronze. E ele, de uma forma muito fria, disse-me assim: para nós, quanto é ganhar? E eu fiquei assim, como quem este gajo deve estar maluco de gelo. Medalhas de prata e de bronze, na Alemanha há muitas. De ouro também há muitas, mas são menos. Por isso nós valorizamos só o ganhar. Para nós só nos interessa ganhar. E depois já há outro espírito, que é o seguinte: eles, nessa altura que eu estive a trabalhar com eles, estavam 8 atletas, estavam com 4 cotas para o Rio de Janeiro, e eles sabiam que só 4 é que iam. Mas o objetivo deles, e eu falei com um que quase certeza que não ia conseguir o apuramento dentro do país, e perguntei-lhe: então o que é que te motiva? E ele disse-me: eu é assim, eu dou tudo todos os dias, tento dar o litro nos treinos para melhorar a minha performance.
mas também quero, se eu não for aos Jogos Olímpicos, tenho a certeza que quem for vai na sua máxima performance. E nós hoje em dia, aquilo que nós às vezes assistimos é a joguinhos de interesses e a tentar queimar-nos uns aos outros. Nós é assim, não somos assim tantos atletas e muitas das vezes acontece, não só na nossa vida enquanto atletas, mas no geral. Nós não temos assim, se calhar, tantas referências como outros países, quando nos andamos, digamos, a queimar uns aos outros. E isso também faz parte um pouco da genética e da mentalidade. E acho que é isso que o desporto pode ajudar, a que quando queremos um objetivo, estar focados nesse objetivo, trabalhar, ok, posso chegar agora a Tóquio e não conseguir uma medalha, mas pelo menos dei o meu melhor e saio de lá de consciência tranquila. É verdade, Fernando, você tocou em vários pontos que são pontos sensíveis e são pontos importantes para muito sensíveis. Não, pontos quentes, muito quentes. Mas são importantes para a reflexão, né? São pontos que muitas vezes as pessoas não debatem, não são trazidos a uma discussão, e o local de discutir e refletir é aqui também, na própria Academia Olímpica, né? Principalmente com o número alto de jovens que temos hoje acompanhando aqui a sessão. Você tocou num aspecto que eu percebi muitas vezes isso, né, durante treinamentos e com os atletas de alto rendimento, que a questão de estar treinando no ginásio e a pessoa passar de fora e ver o atleta como algo longe, distante e falaste como os animais do zoológico. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou passar a bola para a Suzana, lembrando que assim, o ato de idolatrar, né, também o atleta, né, faz, e ter essa possibilidade do atleta estar junto à sociedade faz com que o que é visto como um impossível, né, se tornar possível. Por que eu vou explicar melhor o que eu quero dizer? Eu estava exatamente essa manhã assistindo um documentário sobre a conquista da medalha de ouro da equipe de basquetebol da Argentina nos Jogos de Atenas. E o fato dos jogadores, da maior parte dos jogadores, treinarem na periferia, né, eles conseguiram mostrar à sociedade que, saindo daquele local, era possível chegar nos Jogos Olímpicos. Né? E aí, numa questão de valorizar um pouco mais também do nosso atleta português, eu pergunto a Suzana, o que hoje a gente poderia, Suzana, na tua percepção, que você tem uma longa experiência como atleta e já como dirigente também, o que a gente poderia tentar fazer, né, para melhorar essa relação entre o atleta português, né, e a valorização desse atleta? Né? A valorização, mas ao mesmo tempo mostrando que, olha, está ali, o atleta ele existe, ele é real, né, e ele é um modelo para a gente, mas é algo que a gente também tem que enaltecer, saber reconhecer. Né? Esse é um problema que não é só de Portugal, é um problema mundial. As pessoas muitas vezes não valorizam os seus produtos internos, né? Não valorizam os seus atletas. Mas como é que você vê essa questão, Suzana, por favor? Isso é a pergunta para $1 milhão, não é, Leonardo? Está ganho. Exato, porque o Pimenta tocou aqui em várias coisas que eu acho muito interessante e vou pegar em algumas palavras que ele usou, porque na verdade ele tem razão quando diz que por trás da medalha e das conquistas ele já leva 100 no bolso dele, né? Quantos conseguem isto? Então, e o que é que vamos fazer a este super atleta? Porque para a maioria das pessoas, apesar do vizinho dele, como ele estava a dizer, sou eu vou correr contigo e sou capaz de ir aos jogos, é fácil, como se fosse fácil, como se fosse banal, né? Então, vamos olhar para o Pimenta como o animal exótico do zoo e admirá-lo pela sua beleza extraordinária da conquista das suas medalhas, ou não? Ou vamos tentar perceber que por trás daquilo tudo existe um ser humano? O que é que a gente na verdade quer, não é? E isto é importante
que é uma coisa que em Portugal e nos outros países também acontece. Muitas vezes as estruturas que estão acima do público, ou seja, o governo, as pessoas que estão nos órgãos de comando, não têm uma estratégia montada em relação a um objetivo e não sabem bem o que é que querem e não sabem bem o que é que se faz, o que é que coletivamente a gente pode fazer para... Calma, Pimenta, já falas. Eu estou-te a ver. Hã? Ai, estás sem som, estás sem som. Ele está mudo. Ai, ele está mudo. Diz, Pimenta. Deixa-me só dizer esta. Eles sabem o que querem no ano de jogos. Ah, sim. Yeah. Sim, e Pimenta, desculpa, às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Às vezes até estranho quando alguns já não vêm para tirar a fotografia e não sei o quê, porque pelo menos vinham tirar a fotografia. Mas pronto, mas a cena aqui a falta de estratégia desportiva, ou seja, a estratégia da política desportiva, que existe aos bocados, vai existindo mais ou menos, há umas tentativas, alguns políticos vêm e tentam meter uma estratégia, depois vêm outros, depois não sei o quê. Pronto, eu nunca senti, ao longo destes anos todos que estou ligado ao desporto, que existisse um rumo definido. Por isso às vezes é mau termos os governantes tanto tempo no seu lugar, porque ganham raízes e os mesmos erros são praticados durante N vezes, N tempo à espera de um resultado diferente, e isso tem um nome, mas ao mesmo tempo também é necessário alguma experiência, ou seja, é necessário que as pessoas estejam nos lugares o tempo suficiente para ganharem experiência e saberem como tomar as decisões mais corretas. Mas nada como que haja uma discussão coletiva para as pessoas se entenderem. Posto isto de um lado, do outro, eu sinto que os atletas têm que continuar a ser vistos como os animais do zoo, ou seja, como alguém admirável e que não abunda, ou seja, não animais exóticos, mas animais que a gente tem que proteger e animais que a gente tem que dar as melhores condições para que mostrem a sua beleza. Faço-me entender isto pegando na analogia do amigo do Pimenta, não é? Porque ao mesmo tempo também não podemos colocá-los naquelas jaulas e olhar para eles do modo, quer dizer, são máquinas, robôs, como estava a dizer o Pimenta, porque não somos, não é? Aquilo que nós somos, atletas, somos pessoas, temos sentimentos, temos características iguais ao ser humano, e é aí que está a beleza da coisa, e é aqui que nós temos que conseguir aproximar os campeões principalmente dos mais jovens, porque os mais jovens são o futuro e são eles que vão estar amanhã a comandar a sociedade, e se nós conseguirmos chegar ao coração dos mais jovens nesta altura, é muito mais simples incutir hábitos de estilos de vida mais saudáveis, que é uma das coisas que o desporto tem, não colocando aqui a ênfase na alta competição, porque a alta competição é como uma profissão qualquer, ou seja, vamos aos nossos limites, tal e qual como um médico vai, tal e qual como vai um arquiteto, tal e qual como, etc. Ok? Mas aquele estilo de vida que nos levou à alta competição deve ser democratizada. E felizmente, nós já vemos cada vez mais pessoas, e se há alguma coisa que a pandemia trouxe, e esta coisa do confinamento trouxe, foi esta democratização, dizer às pessoas, vocês não têm desculpas, podem praticar atividade física em casa, porque até um garrafão de 5 litros serve para fazer de halter. E estas coisas dos webinars e dos personal trainers e das pessoas estarem nas suas casas e a ensinar como é que se faz e como é que se consegue praticar atividade física é ótimo. Isso é uma parte. Depois a outra parte é, aos miúdos, incutir aqueles valores éticos e aqueles valores que às vezes escapam nas famílias, porque as famílias hoje em dia vivem a uma velocidade louca, não têm tempo para nada, e a gente vê e pensa, como é que os nórdicos, olha, e o Pimenta que tem imensos amigos na canoagem da Noruega, por exemplo, como é que os nórdicos conseguem treinar e conseguem ter aquele estilo de vida e serem campeões, e nós que temos condições de clima e temperatura não temos, porque lhes está incutido no ADN, ou seja, eles têm essa cultura. Pode ser uma cultura desportiva, mas também é ajudada pela cultura social. Como? Em termos de organização do dia-a-dia, eles, por exemplo, quase todos os profissionais têm um horário de trabalho das 8 da manhã às 4 da tarde, ou das 7 às 3 da tarde. E o resto do dia é preenchido com outras atividades.
nomeadamente atividades desportivas, atividades culturais, atividades de família. E isso é importante, porque eu conheço atletas do atletismo que trabalham durante a manhã na Noruega, trabalham durante a manhã, saem dos seus trabalhos às 3 da tarde e depois vão fazer a sessão de treino a seguir. E, portanto, isto permite que seja possível, inclusive, aos miúdos fazerem isso. Em Portugal, eu agora estive a fazer o meu estágio como treinadora de atletismo de grau 1 e os miúdos só conseguem chegar ao treino às 7h30 da noite. 7h30, 8h30, 9 horas é que vão para casa e a seguir ainda têm que ir fazer os trabalhos de casa e a seguir ainda têm que, para mim jantar, não é? Fazer os trabalhos de casa, às vezes têm exame no dia seguinte e ainda têm que ir estudar e mais não sei o quê, e vão para a cama a que horas? À meia-noite, e no outro dia de manhã às 6h30 têm que estar de pé para apanhar o autocarro para ir para a escola. Portanto, isto é um ritmo muito difícil. Portanto, nós também não podemos inventar aqui formas e impingir às pessoas, vocês no vosso dia-a-dia, além de tudo mais, trabalhem, mas não sei o quê, porque ainda por cima os vossos patrões dizem que Portugal é pouco produtivo, portanto vocês têm que trabalhar e há de vocês que saiam antes da hora porque são mal vistos, mesmo que tenham a vossa tarefa cumprida, portanto cuidado. Ou seja, está aqui uma mixórdia de coisas que é muito difícil colocar no seu eixo. Portanto, é necessário uma vontade coletiva e uma movimentação coletiva muito grande. Por isso é que os governantes têm uma responsabilidade muito grande, porque primeiro são eles que mandam, não é? Se o Primeiro-Ministro António Costa disser que isto tudo tem que fechar, isto tudo tem que fechar. Não é? Pode haver revoltas, pode haver não sei o quê, pode haver guerra, mas eles mandam. Portanto, como mandam para o bem, também mandam para o mal. Por isso é que é importante as pessoas terem uma educação, quando são jovens, com os valores e da melhor maneira possível, que é para quando forem adultos tomarem as melhores decisões. Portanto, posto isto tudo, o papel dos atletas é um bocado remar contra a maré, não é? Imaginemos o Pimenta num rio a subir, se é que isto é possível. A todos os dias. É? Pronto. Ou eu a marchar numa subida aquela com 15% de inclinação, quer dizer, isto vai devagarinho. Portanto, nós atletas, além do nosso dia-a-dia, e eu já me considero ex-atleta, portanto já não sou atleta, né? Além do nosso dia-a-dia, também temos que estar disponíveis para ir às escolas e quem é que reconhece isso? Só esse ato de nos disponibilizarmos para ir às escolas e estar com os miúdos. Portanto, é bom que a alerta que nós façamos aqui chegue a quem de direito para que, por que não organizar em várias zonas do país grupos de atletas de alta competição, e esses grupos de atletas dar-lhe um incentivo, e por que não um incentivo monetário, de géneros, sei lá, patrocínios, o que for, e esses atletas, no seu dia-a-dia, dizer assim, agora vocês são a imagem do nosso desporto. E em 3 ou 4 regiões dos nossos vários distritos, nós dizermos agora vocês podem, dentro da vossa agenda, conciliar idas às escolas, fazer palestras motivacionais, falar, porque nós já somos mais ou menos, consoante os atletas estão ou mais na moda, mais ou menos, ganham mais ou menos medalhas, agora saíram no jornal e tal, ou saíram nas redes sociais, então é logo uma carrada de escolas, vamos convidar não sei quem para vir cá fazer um evento, não é? Portanto, por que não serem organizações como o Comitê Olímpico, como sei lá, eu estou a dizer, ou inclusive as próprias federações, terem grupos de atletas a quem são realmente reconhecidos e recompensados por esse trabalho e terem uma estratégia para irem difundir os seus valores, as suas mensagens, contando as suas histórias, porque é contar as suas histórias que a gente cativa as pessoas que me estão a ouvir, não é? Eu se vou contar a minha história, como é que eu fui antes de ganhar a minha primeira medalha da minha terra para a cidade para ir treinar, que ia à boleia de um caminhão que carregava pedra de uma pedreira para a cidade. Quer dizer, isto tem sua piada, mas demonstra a vontade, o querer, não é? A criatividade, a capacidade de adaptação ao meio. Portanto, tudo isto trabalhado, era possível conseguir que quem está do lado de lá entenda melhor quem é que são estes atletas, o que é que eles são, que histórias têm para nos contar, não é? Susana, é assim uma forma. Desculpa até lhe interromper, mas
da hora a gente tem que começar a fazer o fechamento da sessão, mas são muitas ideias interessantes, ideias que realmente acho que cabe, né, mais do que o registro, né, é tentar levar isso às federações, tentar levar ao governo, tentar levar a quem pode decidir, a quem pode... Exato, quem tem a capacidade de decidir, exato. Tomar as ações. E aqui eu vou fazer só um adendo, né? Quando tu falaste, os empresários, os managers, né, pensam que em Portugal se trabalha pouco, mas em Portugal se trabalha muito, muito. Né? E aí, quando a gente compara com outras regiões do mundo, a gente vê que realmente a redivisão, né, a divisão do tempo social, ela tem que realmente sofrer algumas mudanças, sofrer alguns ajustes. E aí, como tu dizias, né, a pandemia ela vem para dar uma ajustada, né, mas até que ponto? Né? Mostra que é possível se nós quisermos, porque motivado, tu quando vais nas tuas aulas, dar aulas, vais motivado, é uma coisa diferente. É como nós quando vamos treinar, e se o colaborador vai para a sua empresa e já sabe que e não vai motivado, é muito difícil estar aquelas horas ali e não rende. É preferível estar menos horas e motivado do que estar muitas horas e não render. É verdade. Fernando, eu vou passar a palavra para ti, mas vou, infelizmente, ter que controlar agora o tempo. Eu vou passar a palavra com 1 minuto e 30, você que é o cara da velocidade, tens 1 minuto e 30 para dar as últimas remadas, deixar o teu recado, e aí já passamos a bola para a Suzana dar aquela marchada, 1h30, e eu cruzo a linha de chegada, senão o meu presidente ali, ele depois vai me dar a punição de não ter chegado a tempo. Vamos lá, então. Está contigo, Fernando. É assim, o grande problema é que quem devia de querer não quer saber de nós. Porque quando vai uma proposta à Assembleia da República para equiparar o desporto à cultura e alguém diz que desporto não é cultura, não sei, alguém está com a cabeça um bocado vazia. Peço desculpa. Porque é assim, se nós somos a motivação para muita gente, se as pessoas veem em nós vencedores e dizem, de onde é que vêm as boas notícias hoje em dia? Do desporto. Nós ligamos no telejornal, é tudo, é mortes, é acidentes, é tragédias, e depois vêm 2 ou 3 notícias em 30 segundos de desportistas que conseguiram resultados de excelência. E porque é que isso não deu uma volta aí? Por exemplo, eu uma das coisas que mais me magoou foi uma altura que tivemos uma reunião com a Comissão de Atletas Olímpicos, estavam os atletas e estava também alguém do IPDJ, e eu e mais um colega meu de outra modalidade propusemos o seguinte: uma forma de incentivar os atletas é garantir-lhes um futuro. Eu tenho os meus colegas todos países nórdicos, só vou falar países nórdicos, em que a maioria deles, a partir de um certo resultado, ingressam nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, coisas ligadas ao Estado. Isto de uma forma faseada, ou seja, por exemplo, vamos ver que eles querem ir para a polícia do país, e a formação são 9 meses. Eles, em vez de fazerem os 9 meses intensivos em que não podem sequer treinar, eu no meu caso, eu nos últimos, ora bem, segunda fiz 4 treinos, terça fiz 4 treinos, hoje fiz 2, só para ver mais ou menos aquilo que tenho feito nestes últimos 3 dias. E é impossível estarmos 9 meses sem treinar, ou a treinarmos, a fazer de conta que treinamos. E eu disse, porque é que não seguem o exemplo de outros países, como a Alemanha, a Espanha, entre outros, e fazem o mesmo? Isso é impossível. Lá está, o negativismo e a parte de dizer isso é impossível. É impossível porque é que é possível nos outros países e em Portugal é impossível. São assim tantos atletas olímpicos e de alta competição, de alto rendimento que Portugal tem. Acho que se conta pelas mãos. E depois aquela parte, eu também não devia tocar muito nisso, mas aquela parte dos próprios recibos verdes não serem equiparados a outras vertentes. O desporto de alto rendimento, como a Suzana disse, é tudo muito bonito, os resultados são fantásticos, mas as medalhas não são só aquelas que as pessoas veem, aquelas que ficam dentro do corpo.
e essas nunca mais saem. O desporto total da competição é uma profissão de desgaste rápido. E acho que há coisas como essas que eu referi que têm que ser muito bem pensadas, refletidas, mas não é para daqui a 50 anos, porque daqui a 50 anos Já vai ser tarde. eu acho que vai haver uma crise no desporto nacional de atletas que fiquem a treinar e a competição em Portugal. Aqueles que treinam e competem no estrangeiro vão se safar, aqueles que ficarem por Portugal, infelizmente vão ser poucos aqueles que se vão aguentar. Ou então têm que estar em grandes equipas, senão isto é só a força. Muito bom, Fernando. Susana, 1 minuto e 20 agora. Bem, 1 minuto e 20 dá meia volta à pista na marcha. Mas é assim, eu devo só dizer o seguinte, que pela intervenção dos vários atletas ao longo dos anos, sei lá, que eu me lembro melhor dos anos 80, anos 90 e por aí fora, algumas coisas foram mudando no bom sentido, a legislação foi criada e as coisas foram evoluindo, mas evolui tudo também um pouco à força de, às vezes, alguns políticos que tomam lugar e são mais sensíveis para uma determinada temática, outros que são mais sensíveis para outros que conseguem perceber porque já trazem experiência, enfim, voltamos ao mesmo, depende muito também da vontade política e da vontade de quem manda, mas a verdade é que como há tanta coisa por fazer e há tanto fogo, vamos assim dizendo, para apagar, não é fácil, por isso às vezes era necessário que fosse bom fazer um reset e começar de novo, não é? Isso não é possível, mas a pandemia tem esse lado. Porque se nós formos bem a ver, neste momento, aquilo que o Pimenta disse é muito certo. Nós verificámos no outro dia dados que foram públicos em que a inscrição nas várias modalidades dos jovens filiados, em algumas modalidades, eu não sei precisar, mas chegou a decrescer em 70% as inscrições do ano passado para este ano. Ou seja, porquê? Por causa desta condição que nós estamos a viver neste momento. E sim, isto vai se refletir lá mais à frente em números, em quantidade. E depois, claro, dessa quantidade, menos qualidade vamos ter, porque isso vai se refletir. Mas aqui a questão que eu quero colocar o ênfase é que, quiçá, esta pandemia, que no início do ano nós vimos a poluição mundial a melhorar e vimos situações das fábricas terem parado, etc., das coisas, se calhar isto é o mundo a dizer que precisamos abrandar. Depois, quiçá, aproveitar este momento de stress e de negativismo em relação a tanta coisa para fazer um reset noutras e reestruturar, porque reestruturar requer análise depois para pôr um plano em função de um objetivo. Se calhar é momento para isso, não sei, mas quem sou eu? É difícil uma pessoa ter uma solução. É muito fácil apontar o dedo, mas a verdade é que nós todos juntos conseguimos coisas muito interessantes e é preciso não desistir. Susana, uma coisa é certa, diante dessa pandemia, provavelmente muita coisa vai mudar. Sim, claro, de certeza. Muita coisa, o mundo inteiro vai mudar, o desporto vai mudar, os Jogos Olímpicos tendem a mudar. Né? A gente sabe que agora a organização dos Jogos de Tóquio está a realizar todos os esforços para que os Jogos ocorram, mas já esses esforços implicam em mudanças. E mudanças que muitas vezes já tivemos ao longo da história em diversas edições. Né? Antes a Vila Olímpica era aberta, depois teve um atentado terrorista, a Vila Olímpica fechou. Né? O acesso aos atletas, né? Eu lembro quando eu ainda era atleta, nos Jogos de 96, nos Jogos de 2000, você conseguia ainda ter mais acesso aos atletas como espectador. Hoje em dia é muito mais difícil, né, fazer com que os familiares consigam chegar até os atletas próximo à aldeia e outros detalhes. Muitas mudanças tiveram e outras estão por vir. Eu acho que vale a pena também, só para fazer um fechamento da minha fala, utilizar um pouco da estratégia que o Fernando falou, né, que é a questão de fazer um benchmark, né, uma cópia das boas práticas que outros países têm feito, né, como a questão da inclusão dos atletas dentro das Forças Armadas, das Forças de Segurança,
das forças educacionais, até mesmo do Ministério da Educação, ter Exato. atletas como educadores, né? Como auxiliadores da disseminação do espírito olímpico. Enfim, existem inúmeras... Nós corremos o risco de sermos alvo de chacotas dos próprios colegas quando estamos na universidade e dos próprios professores sermos vítimas de discriminação. Por isso, eu tive uma professora que me fez uma altura uma discriminação, só que ela não sabia que falava bem com o reitor. E no ano a seguir eu nunca mais apareci numa aula dela, isso foi ponto assente, e ela no ano a seguir eu entrei na sala e ela disse: Fernando, tudo aquilo que precisar pode contar comigo. Alguém puxou as orelhas. Temos pena. Olha, o papo estava maravilhoso, está muito bom. Eu falo mais uma vez que assim que a pandemia baixar e eu tiver a possibilidade de voltar a Portugal para comer um bom bacalhau, vou convidar a Suzana, o Fernando, o Carlos, o Thiago e todos os amigos que aqui estão, para a gente continuar a colocar esse debate mais para frente, né? Quem sabe a gente não consegue dar um primeiro passo pós-pandemia na questão das mudanças, né? Podem contar comigo. Hoje, agora começo a gestão na parte da educação na UADA, né? E como membro da academia também podem contar comigo para qualquer iniciativa, qualquer estratégia que venha a ser desenhada. Eu estou sempre disposto a apoiar nosso Portugal. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos. Obrigado à Academia Olímpica de Portugal pelo convite. E, antes do horário, fechei. Passo a bola de volta para vocês para fazer o encerramento. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado por esta conversa, por esta moderação, pela disponibilidade para participar nesta sessão. Muito obrigado também à Suzana, ao Fernando, pela disponibilidade e pela generosidade, porque são atletas a quem nós convidamos para estarem nesta nossa sessão e que imediatamente se disponibilizaram, disseram logo que sim. Vamos ajeitar os nossos compromissos para podermos estar presentes. Fico, em nome da Academia, fico muito agradecido por isso, e o agradecimento que é extensivo à Maria Carlos, que só não está porque de facto não tem possibilidade, mas deu contributo. Muito obrigado a todos. Voltaremos amanhã para retomar os trabalhos a partir das 14h30. Muito obrigado. Boa noite. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Suzana. Doutor Tiago.